Imagine ter um carro de rally dominante, feito para isso, e no auge, abandoná-lo para correr com um carro de família comum. Foi exatamente o que a Fiat fez em 1976 ao abandonar o lendário Stratos e optar por correr com o 131. Parecia loucura na época, mas eles deviam saber de algo que nós não sabíamos, porque esse carro acabou vencendo não um, não dois, mas 3 campeonatos mundiais de rally. Hoje vamos ver como um sedã familiar dominou o Mundial de Rally e como é dirigi-lo. Antes de começarmos, só um aviso rápido. Já recebi alguns comentários no passado sobre a forma como pronuncio nomes italianos. Agora, eu sei que pareço completamente britânico, mas na verdade sou de origem italiana, então às vezes escolho pronunciar os nomes italianos do jeito italiano. O plano original era correr com o X19 de motor central, mas a alta administração da Fiat achava desnecessário tanto esforço por um carro de nicho. Viram a Ford vender muitos Escorts pelo sucesso nos rallies e decidiram seguir esse caminho. De repente, o projeto X19 foi arquivado e iniciaram o novo 131. Não consigo pensar em muitos carros que sejam tão completamente transformados em relação ao original. Dê uma olhada no carro base. Agora, esse monstro incrível. Só existem 400 131 Abarth. As 2 carrocerias de porta foram direto da linha de produção para a Bertone, onde foram bastante retrabalhadas. Instalaram capô, tampa do porta-malas e paralamas mais largos de fibra de vidro. Na traseira, a estrutura foi alterada para instalar suspensão independente. A Bertone pintou e finalizou. Depois, eram devolvidas à fábrica Rivalta da Fiat, onde um banho tratava as principais partes mecânicas. Era parte carro de família e parte monstro do Grupo 4. Este carro é uma homenagem do meu amigo Gareth, que também fez a pintura incrível no meu Pantera. Este veio da África do Sul, onde, diz a lenda, os moldes originais do Stradale foram parar. Por isso muitos 131 receberam arcos grandes. Os garotos acelerados não resistiam. Gareth achou um Stradale original para copiar detalhes como emblemas e entradas de ar do capô, feitos do zero. Desde garoto ele queria um desses carros. Um detalhe interessante é que este carro utiliza rodas do Grupo 4 de rally de asfalto. Essas rodas da Campagnolo são as mesmas usadas em um dos meus carros favoritos, o De Tomaso Mangusta. Debaixo do capô estava o lendário motor Twin Cam da Fiat, um dos grandes motores da época. Os carros de rua da Abarth, com cabeçotes de 16 válvulas, tinham cerca de 140 CV, mas nas versões de rally com injeção de combustível atingiam até 250 cc. Esta homenagem usa a versão 8 válvulas, pistões de alta compressão e 2 carburadores Weber duplos, e ainda assim canta. Mecanicamente, os carros de rally eram avançados para a época, até mesmo abandonando o eixo rígido para adotar uma suspensão independente McPherson, como tinham colocado no X19. Isso era especialmente útil nos rallies, onde a articulação das rodas favorecia a suspensão independente. Este carro mantém a configuração original, mais avançada do que parece. O eixo rígido usa braços de arrasto desiguais e barra panhard. Não é tão sofisticado quanto carros de corrida, mas supera a maioria dos carros da época. Essa é a genialidade do 131. Ele transformou algo comum em extraordinário. Vamos ligar e ver como se sai na estrada. O que mais chama atenção ao entrar no carro são os bancos, que são de série como no Stradale normal, mas feitos com um material diferente. Se fosse um carro azul, teria uma faixa azul igual, mas só seria um tecido cinza comum. Aqui ele usou veludo e ficou incrível. Vamos ligar o carro. Este é o orgulho e alegria do Gareth, este carro. Um sonho de longa data, então me sinto na obrigação de ter um certo cuidado com ele. Ele disse que a primeira marcha é só para sair do lugar.
porque é muito curta. Acho que ele usa um eixo traseiro sul-africano, então não sabemos ao certo a relação final. A segunda coisa que chama a atenção ao andar é o câmbio. Uau, é incrível! É tão curto em termos de curso, tão mecânico e preciso, na sensação que você quase pensaria que tem um short shifter ou algo assim, mas na verdade ele vai direto para a caixa de câmbio. É por isso que a sensação é tão boa. E você tem aquele maravilhoso e simples pomo redondo preto, com, sabe, as marchas desenhadas em branco, aquele pomo de câmbio redondo, é simplesmente fantástico. Você não precisa de mais nada além disso. Caixa de 5 marchas, ótima na época, mas hoje está totalmente ultrapassada. E uma palavra rápida sobre aquele homenzinho amarelo que você vê ali no canto. Ele se chama Patrick. E Gareth, a outra metade dele, Rosie, colocou ele no carro e disse: certifique-se de que o Jack o deixe aí dentro. Então, lá está ele, e até ganhou uma pequena menção. Para um carro italiano da época, a posição de dirigir é o esperado, talvez um pouco melhor. Pernas encolhidas, pedais desalinhados, volante. Então, o volante um pouco deslocado para a esquerda, pedal um pouco deslocado para a direita. Apesar de tudo, não é desconfortável. O volante está bem posicionado e transmite controle. Você está sentado ereto, exatamente como seria em um carro de rally. Agora, Gareth ajustou esse aqui de um jeito que ele gosta e o som está bom. Ele não está buscando o máximo de desempenho com isso, mas agora vamos passar pelas marchas. Só ouça como esse fabuloso motor Twin Cam soa. Tem uma ligação com o meu passado italiano. Então esses motores e carros significam ainda mais para mim que para outros. Vamos lá! O som é maravilhoso e esses motores eram tão avançados para a época. Esses Twin Cams eles são simplesmente incríveis. Este é um trabalho em andamento. Ele ainda ajusta a dirigibilidade e outros detalhes, mas queria que o carro fosse utilizável. Diferente dos Abarth 131 normais e Stradale, que não tem isolamento acústico, ele trouxe isso de volta aqui. Ele disse que ainda analisa o comportamento no limite. Minhas primeiras impressões são de entrada de curva muito positiva. Parece agradável. Depois disso, a direção fica mais leve do que eu gostaria, mas acho que ele pode ajustar isso na geometria. Mas mesmo assim, é muito divertido, mesmo do jeito que está agora. Você percebe novamente que a relação final atrapalhou, pois a 70 km por hora está a 4.000 rotações por minuto, então não é um carro para longas distâncias. É muito sobre o visual e te transportar de volta no tempo. É surpreendente o quanto ele é macio. Gareth estava me dizendo que nas nossas estradas realmente esburacadas, ele acha que fica horrível, mas para mim, ele fez um bom trabalho montando o carro. Parece bem firme na verdade. Tão firme quanto um 131 pode ser, e a suspensão é bem macia. Ótimo para ondulações de baixa frequência e direção bem direta. Quero dizer, o fato de isso não ter o conjunto de suspensão traseira independente realmente não vai afetar no asfalto. Foi só nos trechos de rally que isso era algo quase essencial. Um eixo traseiro rígido como este, devidamente preso com o sistema que a Fiat usava no asfalto, na verdade, provavelmente é tão bom quanto seria com suspensão traseira independente. Para mostrar como me sinto agora nessa estradinha, descendo com volante pequeno, capô grande e ressalto, vou te mostrar um trecho de alguns 131 em ação nessas estradas. É simplesmente maravilhoso tentar se transportar de volta para aqueles dias em que eles estavam vencendo rallies assim.
Gareth estava regulando a injeção do motor, que agora parece focada em torque em baixa rotação, tornando-o mais adequado para dirigir na estrada. Ele não atinge rotações tão altas quanto outros motores Twin Cam que já testei. Vamos trocar as marchas novamente. Esse carro é marcante. Sinceramente, acho que a dirigibilidade é quase neutra e não está tão distante. Acho que só falta um pouco mais de aderência na dianteira no fim da curva para ajustar totalmente. Já está indo muito bem. Não tenho certeza de que suspensão ele está usando nela. Está indo muito bem por essa estrada. O volante pequeno deixa tudo mais direto. E claro, como todos os 131, há uma quantidade maravilhosa de retorno vindo até você. Agora, já falei o quanto eu amo esses bancos, mas o resto do interior também é muito bonito. Aqui dentro é realmente claro e arejado. Você tem uma visibilidade incrível. O painel, apesar de simples, é bem fácil de ler as informações. Os controles de aquecimento são simples, só pequenas alavancas pretas, nada sofisticado. Mas você sabe que esse carro é feito com propósito. No carro normal, o objetivo era transportar famílias por um bom preço e ser divertido de dirigir. Já nesses, era vencer corridas. Vamos falar sobre preços. O que você teria que fazer para conseguir um desses? Bem, se você quiser um verdadeiro Stradale, então receio que vai ter que desembolsar cerca de 200 mil libras. Tem uma venda em Portugal no momento, acho que está por 225 mil euros, então isso é muito dinheiro. Mas se você faz questão de ter o original, então é isso que vai ter que fazer. No entanto, acho que se eu estivesse nessa posição de querer um desses, eu faria o que o Gareth fez e construiria ou compraria uma réplica ou um tributo como este carro. Acho que, sabe, não custou muito para ele construir. Mas, por outro lado, ele fez todo o trabalho sozinho, inclusive a pintura, que é o que ele faz profissionalmente. Você precisa achar um carro base decente, mas, se já estiver pronto, custa entre 25 e 30 mil libras, o que, para algo tão marcante e evocativo, considero uma pechincha. Há outras opções também, existiam outros modelos esportivos e havia o volumétricos, que basicamente é um carro com compressor com supercharger. Há alguns à venda agora, mas o problema é que são baseados no Série 3, que não são tão bonitos quanto esses. Faltam os paralamas estufados, mas ainda acho legal. Eu adoraria dirigir um, mas em termos de apelo estético pelo menos, acho que eu preferiria algo mais nessa linha aqui. Os carros com compressor têm 140 CV e já dirigi esse motor em um Lancia Beta Coupé. Achei que ele funciona muito bem com o supercharger. Não descarte totalmente. Se gostou, veja meu vídeo sobre o 124 Abarth, um improvável carro de rally com uma história interessante. Obrigado ao Gareth por trazer e a todos por assistirem. E foi simplesmente incrível finalmente entrar em um desses. Obrigado e até o próximo vídeo.